Estamos de volta para o terceiro bloco da nossa aula. E aí a gente vai tratar agora da escrituração e demonstrações contábeis. Bom, a gente está dentro ali das obrigatoriedades do empresário. Então, sou empresário, me registrei, ok, minha primeira obrigação. Segunda obrigação, depois que me considero como empresário, depois que fiz o registro, é escriturar e fazer as demonstrações periódicas contábeis. Ponto. Isso aqui não tem segredo, não vou avançar muito, mas é pegar aqui o 1179, que ele está escrito ali onde que é obrigado, né, ter o sistema de contabilidade, então você tem que ter um contador. Vai abrir uma empresa, tem que ter um contador, não tem jeito. Uma coisa que tem a ver com os registros contábeis, né, é o sigilo empresarial. A regra é o sigilo, você não precisa ficar divulgando qualquer pessoa, salvo quando for atuação fiscal, né, ou ordem, obrigação judicial. E aí ele deixa, né, claramente o código essas situações. Então vai pular, ressalvados os casos previstos em lei, nenhuma autoridade juiz ou tribunal sob qualquer pretexto poderá fazer ordem ou ordenar diligência para verificar se o empresário ou a sociedade empresária observem os seus livros e fichas as formalidades da lei. Só que o próprio Código Civil ele põe uma ressalva, né, que caso, nas hipóteses ali do 1193, não se aplica às autoridades fazendárias de fiscalização, né? Ela pode estar lá fazendo a fiscalização dos livros ou para servir de prova em determinado processo judicial. Mas, via de regra, é o sigilo dos livros. Eles não podem ser juntados porque tem sigilo sobre eles. Porque senão você descobre como é que o negócio funciona. Bom, passada essa ideia da obrigatoriedade do registro, a gente vai entrar em outro tema muito importante. Então, a gente tem que entender o seguinte. A gente estava lá atrás falando de empresário, correto? Empresário. A gente conceitou ele, empresário da empresa. Depois a gente falou, olha, quem pode não, e quem está também submetido ao regime de empresário. Depois disso, a gente foi tratar, né, das obrigações primeiras do empresário. Então, beleza, quero ser empresário, eu tenho algumas obrigações. Primeiro, que é o registro. Segundo, é a escrituração. Tem outras obrigações, mas essas aqui são as que mais são vistas na prova, por conta do tempo, a gente não consegue avançar nas minúcias de todas, né? Mas aí seria então a escrituração e depois a documentação contábil como obrigatoriedade. Então, por exemplo, se você for abrir uma empresa, preocupe-se com o custo contador, que vai ser teu custo fixo ali, porque é um custo que você vai ter todo mês de fazer declarações para o governo, de fazer registro e tudo mais. E aí depois disso a gente vai tratar agora como é que esse perfil do empresário vai se desenhando, e a gente chama isso de nome empresarial. Então, como é que esse empresário se apresenta para o mundo, né? E como é que ele pode se apresentar para o mundo? A gente chama isso de nome empresarial. Então, assim, né, a gente vai avançar agora na ideia do nome empresarial. Nome empresarial, né, é uma coisa personalíssima, da mesma forma como são as pessoas naturais. Então, ele é único e personalíssimo. É lógico que a gente vai ver que essa unicidade ela é um pouco mais restrita, tudo mais, mas tem essa conotação de ser único e personalíssimo. O nome empresarial tem uma função muito clara. Subjetiva é individualizar, obviamente, a empresa ali, né, o empresário, para que ele exerça uma atividade e todo mundo saiba quem que é ele, para não chegar, por exemplo, um determinado cidadão, consumidor, e não saber quem é quem ali, né, porque tem nomes iguais. Então a ideia é individualizar. E o outro, né, também um objetivo é garantir uma fama, tem o reconhecimento social que vai dar mais clientes e tudo mais, né. Então as duas funções são essas. Cuidado, né, para a gente não confundir um nome empresarial com outros tipos importantes de signos e identificação do empresário, né, tal como a marca, o nome fantasia, o nome de domínio de site, né, então são sinais de propaganda. Não confundir. A gente vai ver depois que podem os nomes coincidirem, mas são protegidos por situações jurídicas diferentes, né? Então, às vezes pode coincidir de um nome empresarial ser igual ao nome da marca, que é igual ao nome da fantasia. Beleza. Mas a gente tem que ter em mente que essas três situações vão ter proteções distintas, embora o signo, né, a escrita seja igual. Então, o nome empresarial, a gente tem que lembrar aqui, já pode ir distinguindo um pouco, ele é igual ao nome da pessoa natural. Já o nome fantasia ou título de estabelecimento é como se fosse o apelido, né? Então, é como as pessoas popularmente conhecem a atividade daquela empresa. Aí a gente tem que lembrar que aqui a gente já vai dividir o nome empresarial, né, que é essa categoria maior, em duas espécies. Há duas espécies de nome empresarial. A gente chama de firma, a primeira espécie, e a segunda de denominação.
Então lembrar da firma lá mesmo, reconhecer firma, que é mais ou menos isso que a gente vai ver aqui. E denominação, que é o nome já ali mais ligado à atividade da empresa. E aí a gente vai ver essa disposição no 1155 do Código Civil, que se fala, considera-se nome empresarial a firma ou a denominação adotada de conformidade com este capítulo para o exercício de empresa. Ou seja, é o nome que o empresário se apresenta para a sociedade para o exercício da empresa. Ele vai exercer esse nome através da firma ou da denominação, conforme for adotado no critério do tipo social que permite ele fazer aquilo ou não. E aí equipara-se, né, ao nome empresarial, para os efeitos de proteção da lei, a denominação das sociedades simples, associações e fundações. Então, lembrando lá do SAF, né, da associação, né, o nome, a denominação dela equipara-se a nome empresarial também para todos os efeitos. A firma, via de regra, pode ser aplicada de forma individual, ou seja, ao empresário individual, ou, em algumas situações, à sociedade empresária ou sociedade simples, dependendo assim. A denominação se aplica somente a determinadas sociedades. Então, lembrar que denominação não se aplica para empresário individual. Ela só se aplica para determinadas sociedades. Então, tem que ter a pluralidade ali. Depois a gente vai ver a sociedade unipessoal, mas tem que ser sociedade empresária para poder ter denominação. Bom, mas o que é a firma, então? Né? Vamos lá trabalhar o que é a firma. A firma leva o nome da pessoa natural que compõe o quadro societário ou que seja o empresário individual. Então, o núcleo da firma é sempre o nome civil. Ele sempre vai ter ali um sobrenome, alguma coisa, né? Então, a gente vê muito isso na empresa. Tem lá JJ Mendes, JJ não sei o que lá, Antônio, não sei o que. E a gente vai indo nessas conotações que ele está falando da firma. Então, vamos lá no artigo 1156, ele diz: o empresário opera sob firma constituída por seu nome, completo ou abreviado, aditando-lhe, se quiser, designação mais precisa de sua pessoa ou do gênero da atividade. Tá. Então, o empresário individual, a gente está falando dele aqui, ele vai operar, se apresentar para a sociedade como firma, beleza? Essa firma vai ter que ser primeiro começar pelo nome completo ou abreviado. Então, é o nome lá, ó, J. Mendes, tal, ou João M, tal. Então, ele pode fazer isso. E ele pode, é facultado, aditar. Então, depois desse nome, aditar uma designação mais precisa da sua pessoa ou do gênero de atividade. Então, J. Mendes Autopeças, né, por exemplo. Então, a primeira parte é o nome civil, completo ou abreviado, né? E a segunda é a adição de um elemento ligado à atividade ou um signo específico dessa pessoa. Coloquei 2 exemplos aqui pra gente. Poderia ser, por exemplo, João Ribeiro ou João Ribeiro Autopeças, por exemplo. Ou J. Ribeiro Autopeças. E um terceiro exemplo, João Ribeiro ou Joãozinho da Autopeças. Né? Essa regra aí, ela se aplica ao empresário individual. Em sociedades de responsabilidade ilimitada também se aplica a firma, né? Então, em algumas sociedades a gente vai ver que pode também aplicar a firma. A sociedade em que houver sócios de responsabilidade limitada se operará sob firma, na qual somente os nomes daqueles poderão se figurar, bastando para formá-la aditar ao nome de um deles a expressão em companhia, ou sobreviatura. Ficam solidária e ilimitadamente responsáveis pelas obrigações contraídas sob a firma social aqueles que por seus nomes figurarem na firma da sociedade que trata o artigo. Então tá o nome dele ali, ele está se respondendo perante a firma. Vamos ver uns exemplos aqui dessa responsabilidade ilimitada, né? Então lá é João Ribeiro e Maria Fagundes, são 2 pessoas. Ele vai ser João Ribeiro e Maria Fagundes, ou J. Ribeiro e M. Fagundes, ou J. Ribeiro e companhia, ou J. Ribeiro e CIA. Que companhia aqui está dando a conotação de que há mais pessoas, né? É facultativa a aplicação da firma para a sociedade limitada. E aí a gente aqui já está saindo da sociedade de responsabilidade ilimitada e indo para a limitada. Na limitada, pode adotar, né, então, a firma ou a denominação, é facultado ele denominar os dois, integrados pela palavra final limitada ou a sua abreviatura. A firma, aí aqui uma regra específica, ó, vai ser sociedade limitada, se optou por ser firma e não denominação, ela terá que ser composta pelo menos pelo nome de um dos sócios ou mais, desde que pessoas físicas, de modo indicativo da relação social. Então aqui um exemplo, né, sendo os sócios ali João Ribeiro e Maria Fagundes. João Ribeiro, poderia ser lá, João Ribeiro e Maria Fagundes Limitada. Ou poderia ser J. Ribeiro e M. Fagundes LTDA. Ou J. Ribeiro e M. Fagundes Autopeças LTDA. Então a gente poderia fazer desse jeito, né?
Então a denominação a gente vai ver depois que só aplica a sociedade limitada, mas a gente tem que entender que na sociedade limitada ela pode. Minto, né? Desculpa. A denominação ela vai aplicar às sociedades empresárias e a sociedade limitada ela pode também adotar a firma, né? Então é uma faculdade do sócio ali, do sócio na hora que eles vão fundar. Então se você estiver ali assessorando um sócio, estiver na prova falando alguma coisa disso, ela vai estar falando o seguinte, olha, essa sociedade limitada, você pode fazer firma, tem muita gente que prefere, você pode fazer a denominação. O que seria denominação? A denominação somente se aplica às sociedades. Esse é um primeiro ponto. Então, ela não se aplica para empresários individuais. Ponto. Lembra, a denominação só se aplica para a sociedade. Denominação só se aplica para a sociedade, não se aplica para empresário. Que é um nome que não tem a ver com o nome das pessoas necessariamente. Essa é a grande diferença, né? Ela não precisa trazer o nome do sócio na denominação. Então, a denominação, conforme o artigo 1158 do Código Civil, ela deve designar o objeto da sociedade, sendo permitido nela figurar o nome de um ou mais sócios. Então, mas a regra, né, a predominância é a atividade e não o nome dos sócios. Diferentemente da firma, que a predominância é o nome de um dos sócios ou do empresário e, acidentalmente, a atividade. A denominação, então, portanto, deve designar o objeto da sociedade. E aí a gente vai ver alguns exemplos aqui, né, de emprego dela usando os tipos sociais possíveis. Sociedade limitada, então a gente vai ver lá, João Ribeiro e Maria Fagundes. Rei das autopeças, ponto, LTDA. Rei das autopeças, autopeças, João Ribeiro, LTDA, por exemplo. Já usando aquele critério que ele pode adicionar um nome, mas o que vem no principal é o objeto e não o nome. A omissão da palavra limitada na hora de fazer a assinatura de algum contrato e tudo mais, quando esse empresário constituir o nome, ele está exercendo, a omissão da palavra limitada na sociedade limitada, né, levará à aplicação do regime de responsabilidade limitada. É isso mesmo. Tem que, na hora que for assinar, fazer o carimbo da empresa, colocar o LTDA para mostrar que é limitada. E aí, essa disposição está no artigo 1158, parágrafo 3º, que diz: a omissão da palavra limitada determina a responsabilidade solidária e ilimitada dos administradores que assim empregarem a firma ou a denominação da sociedade. Isso que hoje em dia, assim, não tem muito sentido prático. É claro, né, que você vai pegar um documento escrito, né, no cabeçalho, a gente já coloca LTDA para não ter esse tipo de problema. Porque hoje, basicamente, muitos documentos são assinados de forma digital, né, certificado digital, acaba que ali no certificado ele já traz a conotação de que é o certificado da empresa LTDA. Mas é importante, se for fazer um documento escrito, colocar que é LTDA, não esquecer disso, né? Aí aqui tem umas regras, né, que eles começam a colocar para como é que vai ser a denominação de outros tipos sociais, né? Então, na sociedade cooperativa, a cooperativa, né, vai funcionar sob denominação integrada pelo vocábulo cooperativo. Então, ele vai ter também a denominação, que vai ser do objeto social, e vai ter ao final cooperativa, né? Ou integrada, né? Aqui é importante, quando o código fala da cooperativa integrada, ele quer dizer que não vai vir ao final, ela pode vir em qualquer parte da expressão do nome. Então, por exemplo, um exemplo que a gente vai trabalhar aqui, ó, cooperativa dos produtores de café do interior paulista. Tá vendo que ele não vem aditiva? Porque se fosse aditiva, estaria no final. Ele vem integrada. Então ela pode estar integrada. Podia colocar assim, produtores de café, cooperativa do interior paulista, por exemplo. Ou poderia vir no final, né? Ou poderia vir no começo, como está aqui nesse exemplo. E aí também tem uma abreviação, por exemplo, COPROCIPA, que eu coloquei aqui do exemplo que a gente acabou de ver. E aí tá real CLI, né? Então, no caso, por ser integrado, não precisa vir ao final. Sociedade anônima também usa a denominação. A sociedade anônima, né? Ela é integrada pela expressão sociedade anônima ou companhia. De novo, quando fala integrado, o que está querendo dizer? Que não precisa estar no final. Pode estar no começo, no meio ou no fim, dentro da expressão. E pode também constar o nome do fundador, né? Acionista ou pessoa que acha concorrido para o bom êxito, né, da empresa. Então, pensássemos ali em alguns exemplos, né? Sociedade Anônima Café Forte Paulista. Companhia Café Forte Paulista. Café Forte Paulista Sociedade Anônima. Café Forte Paulista S.A., por exemplo. Na sociedade incomandida por ações, teria que colocar ao final. Então aqui já é aditada, então é ao final, comandida por ações. Então seria, por exemplo, ali, se a gente pegasse essa ideia, o exemplo do café, né, seria
Café Forte Paulista, comandita por ações. E aí ela pode também adotar, né, em vez de adotar a firma, né, porque a comandita por ações, ela não tem, a responsabilidade dela já ela é mais ampla, né. A sociedade em conta de participação, ela não pode ter firme nome, denominação, por conta de quê? Que a sociedade em conta de participação, ela não é uma sociedade empresária. Depois a gente vai avançar aí, ela nada mais é uma joint venture que vai juntar talvez duas sociedades ali para fazer só o rateio do contratual, não precisa ser registrado, né? Da equiparação a nome empresarial. Aqui, né, que é uma equiparação ao nome empresarial para os efeitos dessa lei, a denominação da sociedade simples, das associações e fundações são equiparadas ao nome empresarial. A gente já tinha visto essa regra. Por que isso? Porque a gente faz uma equiparação por simples lógica de controle da parte de registros e tudo mais. Então é uma associação, é uma fundação, a denominação dela se equipara ao nome empresarial para os efeitos que forem necessários na lei, né? Aqui, depois, se vocês quiserem complementar e ver melhor, aí explica ponto a ponto de cada tipo societário. A gente vai ter a instrução normativa do Departamento, né, de Registro de Empresas lá do Governo Federal, que é o número 15 de 2013. Ela vai explicar um por um como é que teria que ser o nome certinho, como é que seriam feitos esses procedimentos. Não dá pra gente avançar por conta de tempo, mas a gente, pelo menos aqui, entende um pouco como é que teria que ser. Se for sempre ficar mais atento, que é limitada que mais cai, é limitada, lembrar do LTDA, é limitada, e a limitada a sociedade limitada pode ser tanto por firma quanto por denominação. Aqui tem alguns princípios gerais do nome empresarial que é bom a gente tratar, e regras também referentes ao nome empresarial. A primeira regra é a distinção do nome e princípio da novidade. O que isso quer dizer? Bom, como a gente está falando que é nome, e a gente tem por nome querer individualizar as pessoas, por isso que a gente tem sobrenome, né, enquanto pessoas. A ideia do nome empresarial é a mesma coisa, tentar ter uma individualização que distingua dos demais que estão no mesmo ramo e tudo mais. Então, 1163, já coloca, o nome empresarial deve distinguir-se de qualquer outro já inscrito no mesmo registro. Se o empresário estiver idêntico aos outros já inscritos, deverá acrescentar designação que o distinga. Ponto. Então, é a principal regra aí para distinguir mesmo, para ter sentido de ter nome, né? O princípio da novidade, que está atrelado a isso, né, é que se entende, né, que é a proibição de registrar um nome empresarial igual ao outro parecido ou já registrado. Não pode ser alienado o nome, essa é uma outra regra, o nome não pode ser alienado, então eu não posso chegar e vender, como a gente também não pode vender o nosso nome. Então o nome empresarial não pode ser objeto de venda ou alienação. O adquirente do estabelecimento, por ato entre vivos, pode, se o contrato permitir. Depois a gente vai ver que o estabelecimento comercial ele não é parte do empresário, né? Ele não é empresário e, portanto, por ser uma massa de bens, ele pode, então, portanto, vender seu nome que está ali inscrito nessa massa. Mas a gente vai explicar isso melhor adiante. Aí você vai perguntar, mas Fulvio, eu não posso vender a cota social? A cota social não é o nome, né? Aí o pessoal vai comprar a cota social da empresa para depois conseguir ter aquele nome da empresa ali. Mas dependendo se ela tiver com firma, a gente vai ver depois ter que trocar a firma. O princípio da veracidade. De acordo com o princípio da veracidade, né, o nome empresarial não pode conter nenhuma informação falsa. Então, lá no 1165, o que ele fala? O nome de sócio que vier a falecer, for excluído ou se retirar, não pode ser conservado na firma social. Então, tem um problema aí, vamos supor, você quer comprar o nome fazendo essa operação societária direta, né? Você não consegue com a firma porque se aquele sócio morreu, ela não pode continuar ali, né? Regra da exclusividade do nome. Essa aqui depois se eu lembrar que na firma social, por óbvio, né, na OAB, tem uma regra específica que autoriza a utilizar, né? Por conta do próprio escritório ter desenvolvido sobre aquele sobrenome. Regra da exclusividade do nome. Aí também uma regra que dá exclusividade àquele nome. Então a inscrição do empresário dos autos constitutivos ou das respectivas averbações no registro próprio asseguram o uso exclusivo do nome nos limites do respectivo estado. Aqui é um ponto interessante, eu falo, mas pô, o nome não é a marca? Não, o nome, como a gente viu lá atrás, é o nome empresarial. Ele dá uma proteção mínima para esse empresário, que é no estado em que ele atua, ter essa proteção. Mas, se ele quiser ter uma proteção maior desse nome, daí se tornando uma marca, ele vai ter que usar do parágrafo único, que diz o seguinte: o uso previsto nesse artigo estender-se a todo o território nacional, se registrado na forma da lei especial. Qual lei especial que é essa? A Lei de Propriedade Industrial, que vai pegar, por exemplo, o nome, transformar numa marca
E essa marca, daí sim, vai ter efeitos para o território nacional inteiro. Aqui uma regra sobre o nome empresarial, que é bom a gente saber qual que é o prazo para anulação da inscrição do nome empresarial. Por exemplo, você é um terceiro que teve um problema com o nome empresarial que o outro lá, um devedor seu, está utilizando. E você quer anular porque ele fraudou a lei, por exemplo. Qual que é o prazo? De acordo com 1167, ele não tem prazo. Ou seja, é imprescritível, né? Então cabe ao prejudicado a qualquer tempo a ação para anular a inscrição do nome empresarial feita por violação da lei ou do contrato. Aqui seria, claro, na verdade, uma hipótese de nulidade, porque a nulidade sempre ela não é passível de se convalescer no tempo, né? Aqui, outro ponto seria o cancelamento do nome empresarial. A inscrição do nome empresarial será cancelada, né? A inscrição, a requerimento de qualquer interessado, ele pode ir lá pedir o cancelamento do nome empresarial quando cessar o exercício da atividade para que foi adotado ou quando timar-se a liquidação da sociedade que o inscreveu. Aqui é importante, né, a ideia do cancelamento. Por exemplo, você está ali atuando no mercado de autopeças mesmo. Aí tem um nome que é muito tradicional da sociedade. Você entrou no estabelecimento ali, assumiu o lugar, só que o CNPJ, aquele CNPJ que estava ali com o antigo dono se perdeu. E você quer usar o nome porque o nome tem uma vantagem ali no mercado. Você pode pedir, né, lá na junta ou esperar que seja liquidada a sociedade anterior. Bom, aqui a gente tem uma questão, né, que trata do nome empresarial. Caiu no exame 26, questão 50. Cruz Machado, vamos lá, para a gente só fixar e memorizar mais. Cruz Machado pretende iniciar o exercício individual de empresa e adotar como firma exclusivamente o nome pelo qual é conhecido pela população de sua cidade, Monsenhor. Então, ele está querendo pegar o apelido dele, de Monsenhor, para utilizar na empresa individual que ele quer criar. De acordo com as informações acima e as regras legais que a gente acabou de ver, de formação do nome empresarial para empresário individual, é correto afirmar: a pretensão do Cruz Machado é possível? Bom, vamos ver, né? Pois o empresário individual pode escolher livremente a forma de sua firma. Não, então essa alternativa está errada, porque a gente viu firma tem que ter o nome da pessoa. A pretensão de Cruz Machado não é possível, pois o empresário individual deve adotar denominação indicativa do objeto social como espécie de nome empresarial. Não porque não é denominação, é firma. A pretensão de Cruz Machado não é possível, pois o empresário individual opera sob firma constituída. Opa! Por seu nome, completo ou abreviado. Correto. Vamos ver o próximo para a gente ver se não tem pegadinha. A pretensão de Cruz Machado é possível, pois o empresário individual pode substituir seu nome civil por designação mais precisa de sua pessoa. Não, está errado, né? Como a gente viu, a gente não pode substituir o nome civil na firma. Tem que ter o nome civil porque ele é o elemento central. Então aqui a alternativa mais correta seria a letra C. O Cruz Machado não poderia, por quê? Porque ele não pode pôr o nome da empresa dele de Monsenhor. E sim poderia, por exemplo, ser Cruz Machado ou C Machado, por exemplo, né? Como a gente viu nos exemplos ali atrás. Correto? Viu como é que vem cobrando na prova? É mais ou menos nesse sentido. Saber a diferença de firma e de denominação dá para resolver essa questão. Pessoal, e continuando aqui agora, né? A gente parou em nome empresarial, né? Até agora. A gente voltaria para estabelecimento empresarial. A gente tem ainda 7 minutos nesse bloco, terceiro bloco. A gente vai introduzir aqui já a ideia de estabelecimento empresarial, mas caso aí dá uma pausinha, uma respirada para a gente continuar e a gente vai entrar num tema que ele também cai na prova. Bom, o que é estabelecimento empresarial? Como a gente viu, a gente vai ter ali a sociedade empresária, o empresário individual, ponto. Ele é um titular de direitos e obrigações, por isso que ele tem a obrigação de registro e tudo mais. Ele vai exercer uma empresa, que é uma atividade, e vai existir uma figura que pode, em alguns negócios, e normalmente nesses negócios, nos negócios em geral existem, que é o estabelecimento empresarial. Mas o que é isso? Estabelecimento empresarial é uma massa, um complexo de massa de bens, no qual vai permitir que aquela atividade empresarial seja exercida. O melhor exemplo que eu tenho para dar para vocês é a padaria, que você compra o pão, o supermercado que você faz compra. Ele não é, por si só, aquele lugar que você vai, a empresa. Ele é o que a gente chama de estabelecimento empresarial. Porque é nele que a atividade daquela empresa, você vai olhar lá o dono da padaria que está te servindo, ele vai ser talvez um empresário individual que vai estar operando dentro do estabelecimento empresarial, correto?
uma atividade empresarial, que é o quê? A padaria. Eu trouxe um conceito aqui do Fábio Lioco para vocês. O fator diferencial do estabelecimento empresarial é a organização e a disposição desses bens, né? Seja bens imateriais ou materiais. Então, por exemplo, na padaria, o jeito que ele deixa o estoque, ele organiza o forno, ele deixa todas as prateleiras, o jeito que ele guarda o pão, tudo. Essa organização dá um valor extra. Se a gente fosse comprar, por exemplo, individualmente a máquina, se a gente fosse comprar individualmente, por exemplo, o balcão dele, não teria o mesmo valor, mas do jeito que ele organizou aquela sala ali, aquele ambiente, né, o ponto comercial, ele tem um valor por essa organização, porque fica tudo fácil, o fluxo que os clientes entram para pegar o pão e pegar, por exemplo, um presunto e mussarela, né? Então, todo esse fluxo, ele tem um valor. E é muito comum, sabe, a gente lidar na advocacia com esses estabelecimentos menores, assim, no começo da advocacia, sabe? Bom, o estabelecimento empresarial, portanto, né, como eu sei, não pode ser confundido com a sociedade empresária sujeita de direito, nem com a empresa de atividade econômica, correto? A gente já fez essa diferenciação. Então, para quem é da contabilidade, já lidou com contabilidade, o estabelecimento empresarial, por ser uma massa patrimonial complexa de bens, ele vai entrar num ativo da empresa. Então, se olhar no ativo, vai ter lá o forno, vai estar lá como ativo, né, bem material, dependendo, vai ser colocado como imobilizado, dependendo da depreciação dele e tudo mais, e por aí vai. Vai colocar lá o pão, o estoque como ativo, circulante, e por aí vai. A sociedade empresária, portanto, é um sujeito titular, né, desse ativo chamado estabelecimento empresarial. Portanto, a sociedade empresária ela vai ser o titular dono, né? Um empresário individual vai ser dono daquele ativo considerado chamado estabelecimento empresarial. A atividade econômica pode se valer do estabelecimento para poder ser produzida. Então, o que acontece? O estabelecimento empresarial ele é o local de fato, né, ou aquele complexo de bens de fato que permite que qualquer atividade econômica possa se realizar. E aí a gente tem aqui a definição do Código Civil, que é importante a gente levar, né, para a prova. Considere esse estabelecimento todo complexo de bens organizado para exercício da empresa por empresário ou sociedade empresária. Então, o que é estabelecimento empresarial? Complexo de bens organizado. O fator diferencial é organizado. Se for um complexo de bens, por exemplo, você chega lá numa padaria, tá um balcão de um jeito, não sei o quê, por si só solto, sem qualquer sentido, qualquer funcionalidade, qualquer função, ele não é organizado. Não sendo organizado, não é estabelecimento. E para o exercício da empresa, óbvio, ele está submetido para uma atividade empresarial e, né, vai estar aí vinculado a um titular que é empresário ou por uma sociedade empresária. Aqui temos que realçar que tem uma MP nova aí, ficar atento a como é que ela vai se fazer, né, porque ela provavelmente vai ser convertida em lei ou não. Ela pode ter um impacto na prova, mas ela já esclarece um pouco melhor o que são o conteúdo aí mais preciso do estabelecimento. Então, no parágrafo 1 ela coloca o seguinte: o estabelecimento não se confunde com o local onde se exerce a atividade empresarial, que poderá ser físico ou virtual. Hoje, por exemplo, com o avanço da tecnologia, existem muitos estabelecimentos que são considerados virtuais, né? Quando o local onde se exerce a atividade empresarial for virtual, o endereço informado para o fim de registro poderá ser, conforme o caso, o endereço do empresário individual ou de um dos sócios da sociedade empresária. Então, por exemplo, vocês montaram uma loja virtual, o endereço do estabelecimento empresarial vai ser, normalmente, aí, a casa de algum dos sócios ou do empresário individual, né? Quando o local onde se exerce a atividade empresarial for físico, a fixação do horário de funcionamento competirá ao município, observada a regra geral prevista na Lei 13.874 de 2019. Então a regra aqui é o que é? Vai funcionar de forma física? Vai lá na posturas da prefeitura para certificar como é que é o horário de funcionamento, tirar os alvarás competentes. Isso aí é uma coisa fundamental e inicial de qualquer empresário, ele tem que ir lá tirar os alvarás para poder funcionar o estabelecimento. A natureza jurídica, né, do estabelecimento, e aqui uma citação do André, até esqueci de colocar a citação para vocês, ela tem uma natureza de ser universal, né, universitas facti, ou seja, ela é uma universalidade de bens parecida com o acervo do Decujus, né? Ela tem o mesmo sentido, ela tem esse acervo aí de caráter de universalidade de fato. Então lembre-se que essa é uma citação do André que eu tenho citado aí ao longo das exposições, está na página 241, 242 daquele livro citado. E aqui é o STJ, né, só para memorizar mais para vocês, as mercadorias do estoque constituem um dos elementos materiais do estabelecimento empresarial, visto tratar-se de bens corpóreos utilizados na exploração da sua atividade econômica.
Aqui, provavelmente, foi uma discussão, né, que tentou descaracterizar aqueles elementos, aqueles bens como não sendo do estabelecimento. Então, se sim, ele está no complexo e o STJ entende que sim. Bom, vamos parar aqui por hora, né, nesse bloco. A gente continua no próximo bloco para terminar aí a ideia de estabelecimento empresarial e já iniciar um contrato que está ligado ao estabelecimento empresarial, que ele cai também na prova, que é o trespasse. Correto? Já voltamos para o próximo bloco.